Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos. Vamos continuar falando da parte final do Livro dos Espíritos, que é a parte 4ª, capítulo 1, que trata das penas e gozos terrestres. E hoje vamos falar, entre outras coisas, falar de uniões. Por que essas uniões ocorrem? Muitas das vezes uniões que não se justificariam, porque não estão apoiadas dentro do amor. E como de costume, sempre deixamos uma pergunta para tentarmos auxiliar na resposta ao final, naturalmente com o concurso do mundo espiritual que vai nos trazer a elucidação dessa pergunta. Qual é o maior temor do homem? O que o homem mais teme em sua existência? Será que é a morte? Será que a morte é algo que merece essa atenção especial, esse temor especial? Será que a morte não seria a falta de fé ou a falta na crença, na providência divina, na promessa que o Mestre nos legou? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dê um like pra gente. E nós iniciamos lá na questão 939, falando de uniões antipáticas. Oi? Como assim? Uniões antipáticas? Como alguém se une com antipatia? Será que existe isso? Será que é possível ocorrer uniões antipáticas? E por que isso acontece? Por que eu permito que isso aconteça? Ele nos fala, duas espécies há de afeição, a do corpo e da alma, acontecendo com frequência tornar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se como eterno amor, passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaz. Então é muito comum vermos uniões que acontecem pela forma externa. A preocupação só externa, esquecendo-se que, uma vez passada o evento da festividade, tudo volta ao normal. A maquiagem cai, os cabelos ficam revirados, enfim, o ser se apresenta tal qual ele é, com todas as suas deficiências. Então, se esse amor não tiver apoiado dentro de uma relação de afeição, de amor, e aí nasce aquela expressão equivocada, almas gêmeas, que na verdade não são almas gêmeas, como já estudamos, são almas por afeição. Essas almas, elas constroem essa união, ou melhor, elas retornam a esse encontro pelo amor. Aquelas que constroem somente pelo corpo, somente pela forma externa, essa não é duradoura, ela vai se perder, ela não tem uma longevidade em função de que o que apoiava essa relação era a beleza externa, era a construção, as formas no campo sensível, não no campo ideal, mas no campo sensível, aquilo que as minhas percepções podem olhar, sentir, cheirar. E isso se desfaz com o tempo, sim, porque o desfalecimento das nossas formas físicas é natural e irão ocorrer. E quando nós apoiamos essa relação em cima dessa inverdade ou dessa ilusão, aliás, Platão nos fala muito sobre a questão do campo sensível, que é um campo que não merece confiança porque nos trai, porque nós não temos a certeza, a verdade, porque a verdade estaria lá no campo do ideal, lá no campo do metafísico, que é o campo espiritual, hoje o que nós falamos. Então, quando apoiamos as nossas relações em cima de somente a beleza, aquilo que nos atrai, aquilo que faz com que os nossos sentidos fiquem aguçados, ela não é duradoura, ela vai se perder, com absoluta certeza. O que vai permanecer são as puras afeições entre almas, almas afins, almas ligadas. Tem um outro fator também, que muitas vezes não é nem questão de você se afeiçoar pelo externo, mas sim você gerar expectativas em torno daquele ser, e quando a convivência passa a ser constante, você descobre que ele não é bem assim. Então você gerou expectativas que não correspondem à verdade do que aquele outro ser é, e vice-versa. E aí acabam ocorrendo os problemas, as discordâncias, e você descobre que aquela pessoa não é aquela que você idealizou.
acabando ocorrendo as antipatias e os divórcios também. E ele vai nos falar exatamente isso. As uniões por falta de afeição acarretam graves danos à sua permanência, ainda que para um constitui expiação. Para o causador, a responsabilidade lhe será cobrada. Independentemente de que a pessoa tenha que passar por aquilo para expiar determinadas faltas, aquele que dá causa sempre será responsabilizado. Os escândalos, eles são necessários, mas ai daquele por quem vem os escândalos. O mestre já nos falava sobre isso. Então, claro que somos responsáveis quando damos causa. É claro que, como bem colocado, por questões de expiações, é uma prova que temos que experimentar por N razões, por planejamento, para corrigir as nossas deficiências morais, mas existe também a responsabilidade de ter provocado aquilo. E isso não vai passar em branco, nós sabemos. Não serão as bênçãos de qualquer autoridade religiosa que vai tirar essa responsabilidade. Muito pelo contrário, aquilo que cometemos, teremos que responder. Entretanto, quando esta união desvestida de afeição torna-se gravosa, que é o caso que você colocou, colocando a saúde de um ou de outro em risco, é preferível a dissolução do que a insistência que os levará a consequências muito maiores, comprometendo a evolução com práticas de crimes. Então, o que ele está te mostrando? Ele está te dando, em últimas análises, que lá na Constituição 940, 940A, ele já te diz que a doutrina espírita não é contra o divórcio, não é contra a separação. Ela, muito pelo contrário, ela até te diz, quando esta relação vai te causar dano no teu corpo físico, e lembre-se que é uma questão da lei da preservação, quando ele vai te causar doença, sim, causar dependência, sofrimento, o melhor caminho a ser seguido é a dissolução. Então, a doutrina não comunga com a ideia da eternidade de relações tóxicas, relações perigosas, relações que causam dano à saúde física e mental de um ou de outro ou de ambos. Muito ao contrário, ela aconselha sim esse afastamento, essa dissolução. Porque alguns confundem a ideia que vem lá atrás, não separar aquilo que Deus uniu. É preciso ser interpretado com muito cuidado essa passagem bíblica. O que Jesus quer falar sobre isso? Ele não estava falando da instituição casamento, até porque essa instituição foi criada com a construção da igreja. Então, essa construção do casamento, a instituição casamento, é uma instituição humana, não aquilo que Jesus se referia. Na questão 940, ele responde que também não seria muito amargo manter essa união entre espíritos antipáticos. E a resposta dos espíritos é: essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que desagradam? E aí ele vem discorrendo que é mais uma questão de orgulho manter essa união do que qualquer outra coisa. Porque a finalidade da união é justamente o quê? Os dois progredirem, os dois consertarem seus erros, corrigir procedimentos e evoluírem juntos. Quando isso não ocorre, não tem por que ficarem juntos. Muitas vezes, esse constrangimento, essa união forçada, ela vai trazer muito mais prejuízos, até mesmo chegando a vias de fato, do que trazer evolução. E ele vai nos falar também que é de todo recomendável que o que atingiu a perfeição e a compreensão das leis, e leis que ele está falando não são as leis do homem, mas as leis divinas, busque sempre o caminho da reconciliação, usando a dissolução como medida extrema. Então ele está te dizendo que a dissolução é medida extrema, quando essa dissolução se impõe em razão daquilo que está ocorrendo com um ou com o outro, como falei, o risco à saúde física e mental. Aí essa dissolução é recomendada. Porém, aquele que atinge a evolução, que tem a maturidade, que compreende as razões por que nos unimos uns aos outros, que nada é acidental na concepção da doutrina espírita, nada é o acaso, a doutrina não advoga nesse campo, muito pelo contrário, ela vai te dizer que, olha, é necessário a reconciliação. E reconciliar é ato de inteligência. Essa recomposição é ato de saber ceder, a saber compreender o nível de cada um nessa relação, uns mais elevados, outros menos elevados. Isso é reconciliar, mas isso só pode ocorrer com espíritos elevados, espíritos que buscam essa perfeição. Agora, quando isso não é possível, diante dos riscos
físicos e mentais que essa relação pode ocorrer, é claro que se impõe a dissolução. Um outro tópico também desse capítulo é falar sobre o temor da morte. E vamos tentar responder a questão que nos perguntamos no início de nossa conversa. O que o homem mais teme? A morte. Por que a morte causa tanto medo ao homem? E, no entanto, é a coisa mais certa da vida. É a Porque única coisa certa. Um dia nós vamos chegar a um E termo. por que temos medo da morte? Porque nós tememos o desconhecido, tememos aquilo que, em tese, ainda não experimentamos. Claro que experimentamos diversas mortes, mas ainda encarnado, não temos essa experiência. O que vai acontecer após a morte? Existe vida após a morte? Iremos encontrar os entes queridos? Iremos para o paraíso ou iremos para o purgatório? Então são questões que sempre afligiram o homem. E na medida que o homem vai envelhecendo, na medida que o tempo vai passando, essas preocupações vão aumentando. Mais e mais o homem está trazendo para si esse temor. E o porquê desse temor? É a incerteza. Vai chegando próximo do seu fim, aqui nessa existência terrena, e você sabe que vai ter que encarar esse fator. Exatamente. Ele não compreende que a morte é uma transmutação. Ele não compreende que o importante é olhar para o retrovisor e ver as construções que foram feitas, as boas ações que foram feitas, a felicidade que eu trouxe ao outro, o que eu fiz para o outro durante a minha jornada. É isso que o homem precisa lembrar-se e não olhar algo que é inevitável irá acontecer. É claro que a doutrina é consoladora e ela vai te mostrar, ela vai te afirmar que existe uma vida após a morte. A morte não é o fim. A morte que o homem tanto teme é somente do corpo físico. E breve ele vai acordar e vai compreender que a vida continua. Então, essa certeza que a doutrina nos traz é que traz essa tranquilidade ao homem, traz o equilíbrio ao homem. O homem que teme a morte é um homem que não crê, é um homem que não compreende as leis do Criador, é um homem que não comunga com a providência divina. É por isso que ele teme a morte. Mas a morte, ela chegará. De uma forma ou de outra, ela chegará ao homem. E é preciso estarmos preparados. E esse preparo está em compreender que é necessário construirmos, é necessário fazermos boas ações, construirmos algo para que deixe um legado de felicidade para o outro. E aí sim, a partida será um voltar para casa, um libertar-se. Sim, porque estamos aprisionados. O corpo físico é o cárcere do espírito. O corpo físico é a masmorra do espírito para alguns, traz sofrimento, traz ulcerações ao seu corpo físico. Quantos e quantos de nós gostariam de voltar para a casa do Pai? Sim, no momento certo, né? Sim, não confunda pretender a morte fora do tempo com a morte que irá ocorrer naturalmente. Falaremos isso mais à frente sobre essas questões dessa provocação da morte, como se estivesse livre. Muito pelo contrário, aquele que sai do cárcere no momento inapropriado sofrerá, voltará para outros cárceres. Então é preciso entender que a morte é algo natural e nós precisamos compreender que nos é dado, através da morte, a oportunidade de rever, reorganizar e retornar ao plano físico para uma nova jornada, para nova correção de nossas ações no educandário que é a Terra. Então ele nos fala na questão 941. Ao justo, nenhum temor inspira a morte. Sim, é justo porque ele está ajustado às leis do Criador, então ele está amalgamado às leis do Criador, então ele não teme a morte. Nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala o contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar seja de temer. Então ele está te mostrando que essa inspiração do homem evoluído, do homem que ganhou essa iluminação, ele sabe que a vida continua. Ele sabe que a vida pós-morte é a vida verdadeira, é a vida que vai fazer com que o espírito esteja liberto. Ele compreende isso e, portanto, ele não sofre. Assim, o temor da morte está ligado mais a uma cultura que lhe é apresentada desde a infância do que o pleno conhecimento da vida além do túmulo. Essa cultura que nós somos educados
equivocado é que nos faz temer. Mas essa cultura do temor da morte está associado à palavrinha que já falamos diversas vezes aqui, egoísmo. Sim, porque na medida em que eu não quero perder, e perder significa egoísmo, naturalmente, na medida que eu não quero me desvencilhar ou liberar aquele ser, ali nasce o temor da morte. E ali eu começo a ganhar essa cultura desde pequenininho, que fulano morreu, logo eu não terei mais do meu lado, logo aquilo me causou sofrimento e eu começo a ter resistência. Eu vou construindo essas resistências ao longo da minha jornada até chegar à maturidade. E aí, na maturidade, se eu não tiver apoiado os meus valores dentro das leis do Criador, dentro de uma fé, dentro de uma certeza ou de uma compreensão de que a vida continua, é claro que eu vou sofrer. É claro que eu temerei a morte. A forma de não temer a morte é olhar a construção presente. Levar na lembrança as boas ações, as coisas que fizemos. Não nos arrepender da partida. Muito pelo contrário, a partida tem que ser momento de alegria. Estou voltando, estou retornando para a casa do Pai. Ao contrário, que muitas vezes, a grande maioria das vezes, fazemos festas com o nascimento, ali era um momento que não deveríamos estar felizes. Por quê? Porque estamos retornando ao aprisionamento, estamos retornando ao cárcere. O contrário seria a liberação, que seria a morte. Ali sim é um momento de festa, e nós fazemos tudo ao contrário, né? Choramos muito na partida e na chegada fazemos festa, quando na verdade aquela chegada é o retorno ao educandário, é o retorno ao cárcere. Ele alerta também a questão da cultura, né? A única coisa certa da vida é a morte. No entanto, nós não somos criados desde a infância para aceitar a morte como uma coisa natural. Nós tememos a morte, nós colocamos dúvidas em relação ao que vai ser da gente quando morrer, ou seja, para onde que nós vamos, se vamos para o céu, se vamos para o purgatório, se vamos direto para o inferno. Então nós passamos a nossa vida inteira temendo isso. E a morte, ela vai dizer para onde que nós vamos. Então a morte é algo cruel. No entanto, a morte é libertadora do espírito e é a única coisa certa da vida. Então, se nós mudássemos essa concepção e criássemos as crianças, ou seja, formássemos adultos desde a infância, entendendo que a morte é uma coisa natural e que ela vai revelar, sim, para onde nós vamos, mas de acordo com a nossa experiência aqui na Terra. Ou seja, quer saber para onde você vai depois que partir? Olha a sua existência, olha o que você fez. E ela já vai te dar uma dica de para onde você vai. Mas, no entanto, não é assim que acontece. Por isso que tememos tanto a morte. Então, o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade, numa tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar do mundo todas as suas afeições e esperanças. Olha nessa nota de Kardec, ele está te dizendo, o que mais te atemoriza com a morte, além dela em si, são expectativas que você cria. São construções, são fantasias que você cria. Aliás, nós temos mais medo das nossas fantasias do que da realidade. Nós vamos encontrar lá na filosofia essas afirmações. Nós tememos mais as criações ilusórias nossas do que as verdades. Por quê? Porque nessas fantasias que vamos criando é que vão nascendo os nossos fantasmas, vão nascendo as nossas incertezas, porque estamos construindo sonhos, imaginações, tal qual crianças que tememos a escuridão e basta acender a luz para que tudo aquilo se dissolva, para que tudo aquilo se dissipe. Então, e tal qual crianças, criamos em relação à morte todos esses fantasmas, todas essas incertezas, todos esses equívocos, fruto do quê? Da nossa incompreensão, da nossa falta de estudo, da nossa falta de mergulharmos nesses ensinamentos para encontrarmos ali a certeza de que quando a luz do corpo físico se apagar, a luz do espírito se acenderá e tudo voltará ao normal. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já nesse mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade,
ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhes deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Observem que nesse fecho de Kardec, nessa nota de Kardec, ele resume tudo isso que nós já falamos. O que faz o homem feliz são as suas construções. A felicidade do homem, já falamos isso, já trouxemos isso há muito. Aristóteles já nos falava, a felicidade maior que o homem pode almejar e encontrar é fazer o bem ao outro, é servir ao outro. É a tal e amiga caridade que precisamos compreender e que os gregos lá atrás já nos falavam sobre isso, já tinham essa construção. Então, queres uma morte, digamos assim, uma morte feliz? Construa para o bem, trabalhe para o bem. Faça boas obras, sirva ao outro sem nada esperar. Lembra da aula passada sobre a questão da gratidão e da ingratidão? Faça a sua obra, construa, deixe um legado de bondade para que o outro ser possa viver. É comum nós percebermos nossa inferioridade quando plantamos uma árvore, já notou? Por quê? Nós temos a pretensão de plantar uma árvore frutífera na certeza que iremos saborear aquela árvore. Não compreendemos que a grande maioria das vezes nós plantamos uma árvore para que o futuro possa saciar a sua fome. Não somos nós que vamos saciar. Ali reside o bem. Ali reside a compreensão total da necessidade de fazermos o bem. Quando nós plantamos algo para que o outro possa usufruir e não serei eu que irei usufruir. Tem até uma historinha interessante, alguém que passava de ônibus e jogava semente das frutas que ia comer pela calçada. E alguém perguntou, não entendo, por que você está semeando pelo caminho que você passa? E ele falou, porque eu tenho a certeza que outros que viajarão nesse ônibus poderão sorver das frutas que eu plantei hoje. Então, é isso que nós temos que compreender. Fazer o bem, servir, plantar, construir, na certeza que não seremos o usufrutuário daquela obra, mas sim aqueles que chegarão depois da minha vida. E com certeza eu serei lembrado, e com certeza eu serei glorificado, porque eu servi, eu fiz algo para o mundo. Então o segredo para ser feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. São frases comuns ditas por muitos, mas é necessário não afastarmos do célebre filósofo Sêneca, que nos diz, é parte da cura o desejo de ser curado. Não é verdade? Então, com muita propriedade, esse grego vai te dizer, não adianta te dar remédio, não adianta eu te ensinar, não adianta eu falar, se você não quer a cura, se você não quer a libertação, se você não quer entender que tudo isso que estamos falando é para que você se liberte, para que você compreenda o evento morte. Então é preciso você ter a vontade de querer aprender e querer se convencer. Então não adianta o médico te dar o remédio se você não toma o remédio. E se você não toma o remédio, porque você não quer curar. Então a pergunta é, você quer se curar? Você quer melhorar? Você quer afastar aquilo que atemoriza você? Essa incerteza que te causa essa ansiedade, você quer? Então, nós precisamos perguntar para a nossa alma se é isso que queremos. E quando respondemos que sim, nós nos libertamos. Nós estamos aptos a ser curados. Assim, ainda que os males sejam, a princípio, necessidade do espírito, muitos podem e devem curar-se quando aceitam o remédio recomendado, libertando-se do sofrimento. Logo, para os que, após longas experiências reencarnatórias, compreenderam ser a morte uma transmutação de estado e retorno ao plano espiritual para o cumprimento de novas missões, não passa a desenlace de uma até breve. Lá na questão 942, de uma outra forma apresentada para vocês, que alguns estão me perguntando, mas não está escrito literalmente isso. Não, nós estamos conversando. Vamos tirar a essência dos ensinamentos e conversar com vocês. Mas a essência, ela é fidedignamente aquilo que está baseado no Livro dos Espíritos. Então nós precisamos entender que nesse capítulo em que ele nos apresenta a morte como um dos grandes temores da humanidade, mostrando que o homem que compreende que é uma mudança de estado, algo que é natural, que é o retorno para o mundo espiritual, é a libertação do espírito do cárcere, né? Esse homem não vai embora, ele só diz até breve. Até a gente brinca, né, nossas lápides do espírito, deve estar escrito, né? Tem que ser escrito nossas lápides. Aqueles que querem deixar uma lápide, até breve, eu volto já. Esperamos que vocês tenham gostado. É um capítulo que a doutrina nos traz todo esse saber, toda essa construção
para fazer com que você, abandonando as ficções, abandonando as suas criações, abandonando os fantasmas, aprendam no seu quarto escuro a acender a luz. Acenda a luz do seu quarto e verá que todos esses fantasmas, todas essas ilusões, todas essas criações em relação à morte se dissipará, porque a luz tem esse poder de fazer com que as sombras sumam, fazer com que as sombras deixem de existir, fazendo que os fantasmas sumam. É isso que o poder da luz. Acenda a luz do seu quarto, ilumine-se para que você compreenda que a morte é até breve. Nos veremos no próximo encontro e que a paz do Mestre Jesus habite no coração de cada um de nós. Fique em paz.